Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Café com Personalidades. Esse que agora é um especial de final de ano. Estamos aqui com uma pessoa fantástica que vai falar um pouco sobre a sua trajetória de vida. Eu sou Ericles Becker E eu sou Juliana Dias. e você está no ACBIG CDL Cast. Bom, Ju, conta pra gente quem que é essa pessoa ilustre, essa personalidade aqui de Biguaçu, que vai contar um pouquinho da sua trajetória. Éricles, ele tem tantas características que às vezes eu fico até impressionada como que ele dá conta de tanta coisa. Ele é advogado, ele é pai, ele é esposo, ele cuida da saúde, ele é dono de uma obra, ele é escritor, gente. Ele é dono da magia do sucesso. Olha só, o nome já me deixou bem interessado e intrigado, hein? E ele ainda consegue exercer com excelência o papel de presidente do CDL, Éricles. É claro que estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Jonathan Porto! Boa tarde. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, no CDL, a CBIC CDL Cast. Para mim é uma honra e hoje estar aqui sentado do lado contrário da mesa, né, como entrevistado. E fico muito feliz com o convite. É a casa que eu amo estar, né, que a gente trabalha e faz o máximo para que ela possa crescer. E vai ser bacana. Espero que todos gostem do bate-papo que vai ter hoje aqui e que seja aí esse final de ano maravilhoso, né? Que seja um final de ano maravilhoso para todo mundo, que nós Amém. possamos Muito virar aí próximo, se Deus quiser. com muita prosperidade, com muita saúde, com muito amor no coração. E eu não tenho dúvida de que vai ser um excelente bate-papo, né, Cris? Porque Ah, ele com tem muito certeza. para agregar, muitas informações, e a história de vida desse cara, gente, deixa qualquer um assim, ó, impressionado, né, Jonathan? Vai contar um pouquinho pra gente e mostra de onde, como que tu começou e onde tu estás, porque a tua história realmente é admirável. Para uma reflexão de final de ano, acho que não existe coisa melhor do que uma história de vida dessa. Que bom, que bom. Com certeza, eu acredito que todos vão gostar e eu sempre falo que todo mundo tem a sua história, né? Eu não gosto de falar que um sofre mais do que o outro, não. Todo mundo tem a sua Com história certeza. e eu acho que toda história é linda, né? Sim. Todo Com mundo altos e baixos também, né? tem Sim. isso, tem as suas batalhas e a minha eu consegui botar um pouquinho aí no livro A Magia do Sucesso, mas eu tô aqui, né, para me abrir de coração aberto para ter esse bate-papo com vocês hoje. Então, Jonathan, conta pra gente assim, o que que seria essa magia do sucesso? Eu sei que dentro desse livro aqui você conta um pouco da tua trajetória de vida, mas o que que te levou a criar esse insight e criar um livro chamado A Magia do Sucesso? Conta pra gente um Então, pouquinho do que seria isso. é, vou contar para vocês aqui uma coisa que eu sempre faço, eu estou sempre estudando, eu estou sempre fazendo curso, sempre me atualizando, e um dos mestres que eu estudava, ele falava que a gente precisava escrever um livro. E eu botei na minha cabeça, eu vou escrever um livro e vou escrever sobre a minha trajetória, sobre que eu passei até hoje, para que eu tenha lição de vida para alguém, né? De repente essa lição de vida pode não ser tão para quem já tem um sucesso, para quem já alcançou tudo que sempre buscou, mas para aquela pessoa hoje que está buscando, que está batalhando, né? Que esse livro seja ali mais um andar, mais um passo nessa escadinha da vida dele. E no livro A Magia do Sucesso eu trouxe a minha história, com um pouquinho do que eu passei e alguns insights para que ajude as pessoas que hoje estão também nessa busca de uma vida melhor, né, na busca pelo sucesso, enfocando sempre que, né, e por isso o nome é A Magia do Sucesso, né, não existe passe de mágica, né, existe muito trabalho, muita dedicação, muita ação para que as coisas deem certo. E também, quando eu falo a magia do sucesso, é porque a vida é uma magia, né? A vida é maravilhosa. E nessa busca incessante que a gente tem por algo maior, que é o sucesso, é o dinheiro, é a felicidade, que a gente está sempre buscando, que a gente não esqueça de viver o hoje, né? De viver o presente, estar presente com a sua família, ou com quem você ama vou no trabalho, trabalhar, mas trabalhar de corpo e alma, estar presente, né? Igual a gente está hoje aqui, fazendo esse bate-papo, estar presente hoje aqui. E não sim, e não querendo sempre é, estar pensando lá na frente, né? Igual eu acredito que muita gente passa o ano inteiro esperando esse final de ano, né? Sim. Chegar É o final de verdade. ano, já tá já Natal, mas esquece de viver o ano inteiro quando viu o ano passou. E o que que eu fiz da minha vida, né? O que que eu fiz de melhor? O que que eu fiz para mudar a situação que eu queria no final do ano passado? A promessa que eu fiz no final do... O que que eu fiz para mudar, né? E, e às vezes a gente continua fazendo as mesmas coisas.
E tu já fez os planos já aí pro próximo ano? Já tá assim, pensando, esquematizando os projetos futuros e tudo mais? Sim. Não, sempre tem. Eu não sei se ali no livro isso está bem claro, mas eu tenho meu quadro de metas em casa, tenho meu quadro de sucesso, onde eu quero chegar, os bens que eu quero ter, eu tenho lá, né, o valor que eu quero ter em conta daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Então, e eu falo que o projeto não é meu, né? O projeto é nosso, é meu, da minha esposa e do meu filho, né? Da nossa família. Você materializa isso, então, assim, estrutura tudo antes Isso, de iniciar um novo ano. isso é. Talvez seja o tema de um dos próximos livros, mas eu acredito muito no poder da mente, né? E quando você coloca na tua mente, você visualiza o que que você quer, onde você quer chegar, eu acho que o teu cérebro ele começa a trabalhar para que aquilo dê certo, Com né? Ah, certeza. sim. E é uma máquina poderosa que a gente tem e eu acredito que muita gente não sabe usar. E isso é verdade, assim. A gente brinca muito, né? Que quando eu converso com os amigos, em rodas, que quando a gente coloca o pé, Deus vai colocando no chão. Mas também isso é um trabalho entre a nossa mentalidade, entre, óbvio, sempre estar pedindo a Deus, tendo fé na sua vida, e você vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Por isso que a gente vai falando que a gente vai colocando o pé e Deus vai colocando o chão. É uma construção, né? Mas é uma construção. E quando você não faz isso e só espera que aquilo aconteça, as coisas não acontecem, né? Quando às vezes as pessoas reclamam que a vida não está dando certo, que os meus planos não se concretizaram, mas é porque não criou essa mentalização, não ficou buscando algo diferente, né? Ficou fazendo as mesmas coisas durante o mesmo ano que fez no ano passado, Uhum. querendo colher um resultado diferente. Você não vai colher, você vai colher os mesmos resultados do ano anterior. Exato. Como é um momento de reflexão, assim, normalmente esse final de ano é aquele momento que a gente para pensar, a gente pensa em tanta coisa e realmente às vezes não constrói isso, não coloca isso no papel, né? E eu vejo que hoje a frustração de muitas pessoas é viverem a rede social do outro e se sente frustrada. E é tão triste isso, porque dentro da nossa realidade a gente tem que agradecer o que tem, a gente tem que construir dentro da nossa realidade, não é ver o sucesso do outro e achar que é ruim e se sentir inferior àquilo ali, porque dentro de cada realidade a gente consegue conquistar o que a gente quer. E o mais importante de tudo isso, que eu aprendi muito esse ano trabalhando do teu lado, Jonathan, é essa consolidação da família, esse momento de casal que tu traz muito e que tu coloca muito a importância disso, de que mesmo nós sendo pai e mãe, a gente tem que ter um momento casal. E eu tento trazer isso para mim, para o meu relacionamento, que, como todos, tem altos e baixos, né? E o Jonathan muitas vezes é o meu ouvinte, a gente conversa muito, por ele ser realmente essa pessoa que me inspira como pai, como marido, e eu acho isso muito bacana. Então, eu ganho muito no meu dia a dia, trabalhando do lado do Jonathan, né? Tanto pelo lado profissional como pessoal, e realmente esse momento de final de ano, eu acho que é o momento mesmo de pensar. Parar um pouquinho, para com a tua família, faz uma oração, coloca É. tuas metas no papel, né? Tenta te aproximar um pouco mais de Deus, independente de religião. Eu acho que Deus é o alicerce de todo mundo e a gente tem que colocar ele em primeiro lugar e seguir, né? Eu acho que esse é um caminho bem bacana mesmo e viver um pouco mais família, porque às vezes a gente vê tanto casal que em rede social é uma coisa que quando a gente olha tá um do lado do outro, nem de mão dada anda. O Então foco é isso só é no tão trabalho, triste. né? É E isso. para que esse sucesso faça sentido, eu acho que é Tem que ter um importante isso. equilíbrio, né? A gente, às vezes, a gente consegue, a gente está escrevendo o livro, a gente começa a debater sobre. Esse tempo a gente estava falando da palestra, estava debatendo com meu sócio o que que é sucesso, né? Óbvio que o sucesso pode ser na tua vida o que tu sempre sonhou, né? Eu sempre sonhei ser um jogador de futebol de sucesso. Tudo bem? Tu é um sucesso no que tu desejou ali, Uhum. né? No que do teu objetivo. Mas como é que tá a tua família, né? Como é que tá teu Exatamente. relacionamento com o teu ciclo, com teus amigos? Como é que você está por dentro? Você está bem, né? O teu espírito, que a gente fala mente, corpo, espírito, né? Família. Você está bem por dentro, porque às vezes você alcançou sucesso, mas você está destruído, né? Não tem uma família. ah, Financeiramente você pode estar bem, mas como pessoa, a gente vê agora inúmeros cantores de sucesso com depressão, né? E a Exato. que custo esse sucesso ele te traz o benefício ali? É. Quando você se afunda, você alcança de repente o que você sempre sonhou, mas se afunda
na depressão porque a vida perde o sentido às vezes. E eu acredito que o sentido da vida é o presente que eu falo, né? Que é o presente, é estar presente, é um presente que Deus nos deu. Mas viver isso aqui, viver a família, viver os amigos, sempre querendo alcançar algo a mais, que a gente, óbvio que o dinheiro faz diferença na nossa vida, né? Eu acredito que Claro, todo mundo claro, com busca certeza. isso. Ele resolve muita coisa, mas também a gente não pode querer muito, né? Como muitos falam, é ser escravo do dinheiro, né? Uhum. Nessa busca louca, desenfreada, você perder todo o sentido da sua vida. Quando você chegou lá em cima, alcançou tudo, a vida perde o sentido. Eu acredito que é por isso que tem muitas pessoas que, quando tem muito dinheiro, ficam buscando coisas para se sentirem realizadas, coisas diferentes, coisas, gente querendo ir à lua, mas é porque eu acredito que às vezes o que ele vive perdeu sentido, né? Ou falta o básico, né? Ou falta o É, básico, às vezes não tem o básico, Básico, é que é isso essa aí. base que a gente está falando, então às vezes não tem isso. E eu acho que seria uma boa reflexão para o final de ano agora, galera, de repente buscar como inspiração, não rede social, não artista, porque aquilo ali é tudo, o modo artístico deles, não é o modo de vida, não é o modo real. E a gente se inspirar em pessoas tão próximas e de sucesso que a gente tem, para trazer isso para a vida da gente e ver o que é palpável e não trazer o que não é, porque a gente não vê o lado oculto do perfeito. artista, né? Fora, só vê rede social, aí vê Backstage, casão, né? vê carrão, vê família, Isso. aquilo ali é tudo propaganda de margarina, né? É. Porque ninguém vive 100% É assim, isso, eu acho gente, vamos que combinar, nenhum relacionamento é Sim. E, 100%, não existe. e a gente se doar um pouquinho a mais, né? Porque o que eu sempre converso com a Bruna, a minha esposa, é que às vezes a gente reclama que a gente não tem tempo para estudar ou para fazer um curso diferente. Mas quanto tempo a gente perde no celular, né? Verdade, muito tempo, né? verdade. Muito tempo. E ou vendo TV. Uhum. E se tu pegar essa uma horinha, aí o brasileiro fica em média 5 horas e meia no celular diariamente. Pô, tira uma horinha dessas 5 horas para tu estudar. Ah, eu não gosto de ler, então vai ver um vídeo na internet que vai te acrescentar alguma coisa, sabe? De um Ou, conhecimento. porque a vida é um empilhamento de experiências, então vai ter uma experiência diferente, vai viver algo diferente, porque a tendência do nosso cérebro é querer fazer sempre a mesma coisa, economizar energia, porque ele vai estar sempre no automático. E se você está sempre fazendo a mesma coisa, você acha que vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai. Mas de repente, se você conhecer uma pessoa diferente, de repente essa pessoa ela pode trazer algo que vai acrescentar para a sua vida. Se você estudar um livro, de repente esse livro vai falar sobre mentalidade, ou igual como o meu livro ele vai falar sobre disciplina, sobre família, sobre Deus, e você vai buscar a Deus. Então, quanta coisa nova, quanta vivência boa você vai fazer, e quanto isso vai somar para a tua vida. Hum. Pouco tempo teve um colega que estava passando por uma situação difícil e me perguntou, Jonathan, eu estou passando uma situação complicada, como que tu enfrenta os teus problemas? Eu digo, eu não penso no meu problema, eu penso numa solução. No máximo, não tem solução, mas o que eu vou fazer para buscar essa solução vai fazer com que eu mude o que aconteceu. Né? Então, se você ficar realmente se remoendo, pensando na sua vida, que não acontece comigo, né? Que tipo, várias coisas que acontecem com a gente, e ficar remoendo aquilo sem buscar algo melhor, eu acredito que isso só vai trazer coisa ruim para sua vida. Não tem aquele momento, aquela semana que tá ruim e começa a acontecer coisa ruim, Sim. mas isso é energia, né? Porque Parece que Atração. a gente atrai. E Atração. quando a gente tá super bem, parece que a gente é um super-homem, né? Tudo dá certo, Ah, entra dinheiro, feliz, né? E realmente eu acredito muito nisso, sabe? Sim, eu A também. nossa mente ela é muito poderosa. com certeza. Ela é muito poderosa e tem muita gente com estudo que nós somos energias e nós trocamos energia, essa energia nossa aqui, né? A gente está aqui trocando energia e se tu tem energia boa, a gente vai se complementando com a energia um do outro, né? Verdade. E dá pra sentir muito no Muito. Jonathan, que ele A tem uma gente sente energia isso muito bastante. boa, né? É. Fica aqui na reunião, daí a gente chega. Não é uma coisa. Mas olha só, a gente mesmo, a gente tá bem, chega aqui, mas começa a falar dos problemas, a gente vem. Aí Como a a gente gente se afeta um depara, ao meu outro, Deus, né? como a energia já mudou, porque a gente mesmo começa a trazer os nossos problemas. É. E muda, né? E Eu a acredito capacidade da muito nisso. influência também, né? Porque Muito. se tu chega alegre, parece que tu já transmite aquela alegria e tudo mais. É Eu queria verdade. fazer duas perguntas que ficaram muito reverberando em mim enquanto tu estava falando, né? A primeira dela que eu fiquei curioso, que eu acredito que sim seja a resposta, mas queria que tu fosse 100% honesto e sincero, porque, né, enfim, para que também a gente não imagine uma coisa e que as pessoas possam, enfim, de alguma forma entender como que é para ti, Aham. né? A questão, por exemplo, da disciplina, se tu és um cara disciplinado,
ou se tu tens as tuas falhas, porque eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande com questão de disciplina, né? E outra coisa também que eu queria falar, mas aí pode ser um pouquinho mais adiante, é em relação ao que tu falasse com o teu mestre, que tu parece, pelo que tu me fala, que tu tens uma forma de pensar baseada numa posição de se colocar como discípulo, de pessoas que podem agregar valor para a tua vida. E eu acho isso muito interessante, Com essa certeza. forma de se pensar e de ver as coisas. Aí eu fiquei curioso para saber quem que é essa pessoa que tu te inspira também. Vou dizer que eu acredito que eu sou bem disciplinado, assim, eu às vezes eu me atolo que eu abraço muita coisa, então às vezes para me dar conta eu preciso me doar além do que eu estou fazendo, né? Mas por exemplo, eu gosto sempre de acordar de manhã cedo, eu gosto de estudar, eu acredito que soma alguma coisa para minha vida, eu estou sempre fazendo um curso, sempre me atualizando, né? E essa questão da busca do conhecimento, de querer mais, né? Isso para mim é como se fosse um vício, né? Então, Te eu hoje eu estou fazendo um curso de hipnose, né? Mas para autoconhecimento, né? Que Não legal. pretendo praticar. Revelações, Aqui, hein, galera? revelações de Jonathan Porto. Tô fazendo uma MBA de marketing growth e tem mais um nessa área mesmo, né? Eu estou fazendo um curso que fala sobre mentalidade, né? Participo de um mastermind também, como eu te falo, assim, eu sempre busco estar com pessoas que têm um conhecimento melhor do que o meu. E quando tu estuda bastante, assim, chega um momento da tua vida que tu se sente meio que num caminho, assim, não vou dizer perdido, mas com tanta coisa que tu precisa de alguém para te dar direcionamento, assim. E com pessoas que queiram também o mesmo que você quer. Hum, Foi esse ano que eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui fazer um curso lá onde estava o Paulo Vieira, estava o cara que foi feito o livro, né, que é o Lobo de Wall Street. Ele hum. fala muito sobre vendas e eu fui para lá, assim. Só que eu fui para lá, foi quase 11 horas de viagem, eu conversando com a Bruna, se fomos os dois, o Benjamin ficou com a minha sogra. E eu cheguei lá e disse para o Bruno assim, eu me sinto perdido às vezes. E eu já estava fazendo nessa época, eu tinha terminado um ano de mentoria com o Pablo Marçal. Daí eu fiquei, cara, preciso de alguém na minha vida, né? Mas de alguém que esteja o mesmo Foi perfil. boa essa mentoria com o Pablo? Eu fiz o pior ano da sua vida, né? Então ele é um ano, daí ele faz mentoria em grupo, né? Não era pessoal, assim. O nome é o pior, Pior pior ano da sua dessa. vida. Porque é um ano que você estuda muito, sabe? Aham. E foi o ano que me inspirou a fazer o livro. Olha que legal. E Só que daí eu falando com a Bruna assim, não, eu preciso de alguém. E nesse dia eu pensei no nome do Rodrigo Cardoso, que hoje é o meu mestre ali, que eu posso falar que é o meu mestre. E eu falei pra Bruna assim, pô, que interessante, veio ele na minha cabeça. E no dia da palestra, teve um dos palestrantes que falaram o nome dele. Aí eu disse pra Bruna assim, eu vou mandar mensagem pra ele. Aí eu mandei mensagem, ele conversou, ele falou que ele tava no ano sabático, que ele não estava mais fazendo mentorias, mas que ele tinha um grupo de mastermind e que seria muito bacana se eu quisesse participar, tal, eu passaria para entrevista. E nesse dia eu falei para ele assim, né, para participar de um grupo você tem um valor a pagar, né, para entrar nesse grupo. E eu falei para ele assim, ó, vou pensar, né, vou passar esse final de semana, vou orar para Deus e vou conversar com Deus. Se Deus me sinalizar, eu vou entrar, que eu acho que vai ser o meu objetivo de vida. E não deu meia hora, o palestrante colocou a foto do Rodrigo Cardoso no painel agradecendo por ter o Rodrigo Cardoso na vida dele. Aí eu tirei uma foto, mandei para ele assim, ó, Deus respondeu mais rápido do que eu pensava. Então, daí hoje eu faço parte desse grupo, sempre buscando conhecimento, pessoas que vivem algo parecido comigo, ou são muito melhores do que eu, né? Então, Rodrigo é treinador de palestrante e eu sempre quis dar palestra, sempre quis fazer. Então, eu preciso dar pessoas que sejam melhores do que eu, que possam me ensinar esse papel, né? O Uhum. Rodrigo, inclusive, na época eu não tinha terminado meu livro ainda, ele foi um dos que fizeram ali o prefácio do livro, né? Além do Empreende Brasil ali, do Lucas, né? Que é do Empreende, eu tenho a do Rodrigo Cardoso, né? São dois gigantes aí que fizeram o prefácio do livro, então
sou muito honrado por ter os dois aí na minha vida, mas o Rodrigo hoje tem sido meu mestre, né? E ele tem muito essa forma hoje que A parte atuante dele seria o quê? o Rodrigo, ele é palestrante, né? Ele sempre Palestrante, foi muito palestrante de vendas. E hoje ele tá seguindo uma linha diferente nessa questão da vivência, né? De Deus, de viver o presente, de estar presente, assim. Então, ele tem muito essa linha que eu sigo, sabe? Então, para mim, casou muito bem. Além de que eu fazer parte do Mastermind, tem mente brilhante lá, que é sensacional estar no meio dessa galera, assim, tu fica. Tu sabe que aquela energia ali, tu vai crescer te muito, né? agrega, né? Isso, é. E não, eles E te esse ajudam. crescimento é gostoso, E assim, né? eles te ajudam, a gente se ajuda. E como eu ajudo alguns participantes do Mastermind em algumas situações, eles me ajudam muito, né? Então a gente está montando um curso agora para advogados e eu levei isso lá no Mastermind, me ajudaram bastante e com certeza eu vou ter outras reuniões com eles para que eles me ajudem também nessa finalização e nessa construção desse curso, né? Eu acho que eu não tenho sombra de dúvida de que com certeza tu participas, Jonathan, tu aprende muito, tu absorve muito, mas esse lado, teu lado de fé, esse teu lado família, tu ensina muita gente, porque tu pode ter certeza que tem muita gente, como a gente tá falando aqui, que tem o sucesso de status financeiro, mas não tem essa base. E com certeza, às vezes, nós, a nossa simplicidade em falar, em conversar, ensina tanto e traz tanto para as pessoas assim o básico, que é o que a gente está falando. Por isso que às vezes as pessoas são tão frustradas, porque daí tem tudo, tem dinheiro, pode comprar o que quer, mas não tem a confiança de ter um amigo de verdade, porque tu nunca sabe quem é teu amigo nesse mundo, né? Hoje em dia já a gente não tem nada, tipo, vamos dizer que a gente tem o pouco que a gente tem, às vezes já é difícil tu saber quem é teu amigo de verdade e quem não é. Imagina num mundo de sucesso como eles vivem, né? E deixando bem claro, né, Ju, é que às vezes as pessoas veem a nossa história, veem o nosso Instagram, para eles talvez eles só veem o lado bom, né? É, Eu falo que toda a minha trajetória, eu não gosto de estar, óbvio, às vezes durante a apresentação a gente fala, mas eu não gosto de estar falando dos meus problemas. Eu não gosto de estar lá reclamando porque todo mundo já tem tanto problema, né? Então por que que eu vou levar mais problema para uma pessoa? Mas que todo mundo fique ciente que temos problemas sim, com né? certeza. Temos dificuldades sim, temos desafios sim. Desafio no relacionamento, né? Meu relacionamento não é não é uma mágica, não é lindo, maravilhoso, flores. Não, tem os momentos como a gente fala, né? Tem os momentos de desafio, de guerra, Com de certeza. embate, mas sempre querendo aprender mais e às vezes eu digo saber que a gente está errado, né? E a gente aprender com isso, né? É. Então sempre criando, sempre querendo melhorar, aprendendo, às vezes com um pouco mais de dificuldade, mas temos problemas sim, vivemos dificuldades sim, né? E aquela qualidade, né? Porque às vezes achar que o relacionamento perfeito ou que tu tem que ficar o final de semana inteiro agarrado, não é isso? É ter aquela uma hora, como é com os filhos da gente. Não adianta tu estar o dia inteiro, mas não dar atenção. Tu tá lá fazendo as coisas e não ficar. Às vezes são 10 minutos que tu dedica de verdade, que tu dá aquela atenção e que faz total Total. diferença, tanto no relacionamento como no a tua criação com teu filho, o elo, né? Eu digo que são memórias afetivas que tu vive, não é só presente, não é só dar as coisas ou tá em casa e achar que, ah, não, eu tô em casa, eu tô com meu filho. Não, mas se tu estiver em casa fazendo tuas coisas no celular ou assistindo uma série, tu não tá dando Isso. atenção nenhuma também, não resolve, né? Sim. Também não faz tanta diferença, né? Então, É, eu pratico muito isso que tu fala, assim, né? Tipo, às vezes como eu tô fazendo esses cursos, eu preciso tirar o sábado para estudar. Eu vou pro escritório, o Benjamin fica em casa com a Bruna, mas quando a gente chega em casa, procuro brincar com ele, ou às vezes a gente pega ele, sai, final de semana a gente levou, vamos dar uma volta, a gente fazer alguma coisa no dia da eleição, né? Que no sábado tinha que ficar estudando e tal. Fui lá, eu fumei, eu voltei, a Bruna voltou e fomos dar um passeio. E para tentar fazer algo diferente com ele, né? Então, apesar de ele não ter gostado muito do passeio, mas tá tudo certo. assim, às vezes eles não gostam, mas esse é o importante, Isso, a né? gente tá Mas isso junto, também tem passeando. beleza, né? Nos passeios que não são bons, às vezes também. Olha, já sei que. Mas pro papai e pra mamãe, às vezes é bom, filhinho, tem que entender. É engraçado, assim, que a gente foi criado com essa questão do interior, né? Eu fui criado na fazenda da Armação, não muito pescador, mas também gostava muito dessa questão do cafezinho de interior, do pãozinho de interior que era da minha avó, assim, isso é muito gostoso pra gente. E como lá tinha animais, a gente levou o Benjamin, mas ele tem um problema com galinha, que ele não pode ver galinha piar, que ele bota a mão no ouvido e ele empaca e não.
Aí a gente ficou rindo assim Não gosta mesmo. de Não, galinha. não. Daí a gente assim, vamos terminar o nosso cafezinho e vamos embora. Não, é incrível, incrível. E eu digo para Bruno assim, infelizmente a geração dele é outra. A gente quer tentar com que ele aprenda um pouquinho e tal, que ele goste, que ele tenha esse contato, mas é a geração que nasceu Sim. no meio do Que faz digital. sentido pra ti, às vezes não tem nada a É, a ver com o gente que faz com que ele se habitue, com que ele goste, né? Mas o Sim. negócio dele é água e o digital, né? Não tem. Legal. Ô, Jonathan, olha só, eu tava pensando aqui, eu queria saber um pouquinho, até para que as pessoas que estão assistindo conheçam um pouco, quem não conhece, né, o É. Jonathan Porto, queria que tu começasse falando um pouquinho de como que é a tua vida, como que o direito entrou na tua vida, né? Falar um pouco da tua questão profissional, para depois a gente ir para as áreas pessoais também, Sim, mas contar um pouco dessa tua trajetória profissional, né, para que a gente sabe que a tua vida é inspiradora em vários desses sentidos, então contar um pouco como que tu se aproximou do direito, que hoje tu é advogado, tens o teu escritório, né? isso. E contasse um pouquinho como que foi tudo isso, até de repente as tuas aspirações, enfim, contar um pouco aí que a gente quer Sim. conhecer mais do Jonathan Porto. Então, eu como eu morava aí na fase da armação, eu tinha duas coisas. Eu amava ler, né? Então, gostava muito de leitura, já lia livros de desenvolvimento pessoal na época. Li o Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que, não sei se eu Uhum. estava, se já estava, acho que foi antes do ensino médio até. E só que eu fiquei nessa, ou eu vou fazer biologia, eu gostava muito de oceanografia, mas não tinha, né? Era só em Itajaí, então ficava muito na contramão, a gente não tinha condição financeira para estar morando lá. Aí eu vou tentar biologia na UFSC e direito, e na Univale eu vou tentar direito. Então, eu fiz aqueles testes vocacionais e tudo foi indicando direito. Meu pai também tinha esse sonho que eu me tornasse, que fosse advogado. E foi indo da UFSC que eu fiquei um pouquinho longe, eu não quis ficar tentando novamente, né? Porque a gente vem de escola pública sempre mediano ali, aí Uhum. chega na Universidade Federal a gente apanha um pouco, né? Verdade. Mas aí Acontece. na Univale eu acabei já sendo aprovado ali, e daí eu não quis esperar, meu pai tinha uma condição financeira para me ajudar a pagar a mensalidade com bolsa e tal, e disse, eu vou fazer. Daí eu fiz onde eu entrei na Univale, né? E na Univale, fazendo direito, sempre morei em Biguaçu, que daí eu tinha meus avós aqui, a minha irmã aqui, então Uhum. eu fiquei nessa, né? Quando eu comecei E a profissão do teu pai, desculpa? meu pai era empresário, né? Tipo, Uhum. meu pai tinha um barzinho, tinha um comércio, um bar. Uhum. Sempre, ele conta a história dele, que quando ele começou aqui, né? Ele vendia pão nas escolas, ele levava as crianças na escola, ele tinha uma Kombi, então ele fazia Uhum. frete. Legal. E daí depois ele começou a se envolver com política. Meu pai foi vereador em Governador Ramos por 3 vezes lá. Que legal. E sempre teve o bar dele, né? Então eu me lembro Sim. que até por envolvimento dele político, ele queria que eu fosse advogado. Ele via que eu gostava muito de ler, de estudar. E eu sempre brinco assim, que a palavra tem poder, né? E meu pai, ele tinha isso que ele, tipo, porque ele sabia que eu gostava dessa ciência. Esse menino vai ser alguém na vida, né? Tipo, o Jonathan gosta de estudar. E isso serve para todos os pais, que o que você fala para o seu filho pode mudar a vida dele. Com Sim. certeza. Porque por mais que na época eu não entendia disso, mas por ele falar isso pra mim, eu queria mostrar pra ele que eu era assim, né? Então Uhum. ele, sem ele querer, ele mesmo colocou um mindset na minha cabeça, né? Como isso é importante para os nossos filhos, a gente Sim. poder falar para os nossos filhos que eles são inteligentes, sim, né? Sempre falar coisas boas para eles em relação a ele, né? Se você olhar para o seu filho e falar, assim, você é um mandrião, você é um vagabundo, é o que você está desejando, Tá tá desejando. desejando para o seu filho. É. Então não fala, né? Fala ao contrário, né? Converse e coloque coisas boas na cabeça dele, que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a É. diferença. E Colocar isso, rótulos tem muito e poder, isso né? tem Com muito. certeza. Eu falo sempre, né? Se você não quer trazer para você, não fale, né? Ah, eu tô com problemas, eu tô sem dinheiro, não fala, né? O que você fala, você atrai. Eu digo sempre que a palavra é muito poderosa, né? Ou quando você falar alguma coisa para alguém, eu acredito muito no poder da palavra também. Então, e isso foi indo, tipo, eu queria ser advogado, daí comecei no Vale, só que no meio do caminho meu pai faleceu, né? E meu pai que me ajudava a pagar ali, Isso faz muito tempo, Jonathan? meu pai foi, eu acho que foi em 2020. Pá, foi na pandemia, Em foi. 2020 não, perdão, em 2005. 2005, 2007 ele, Ah, já sim. faz muito tempo assim, não lembro a data certa. Sim. Mas eu sei que foi no meio da faculdade ali. E eu me formei em 2009, deve ter sido ali em 2007, 2006.
e meu pai quem me ajudava a pagar, e só que, né, eu sempre pensei muito para frente, assim, então eu não me preocupava muito com essa questão de mensalidade, não. Tipo, eu não vou desistir. Eu sei que minha família se abraçou ali comigo, a gente tinha um aluguelzinho que a gente recebia lá de uma salinha comercial que era alugada para o município. E os irmãos decidiram, né, junto com a minha mãe, não, vai ficar então esse valor aqui de R$ 1.000, fica para o Jonathan pagar a faculdade. Só que assim, eu pagava a faculdade, eu morava sozinho aqui em Biguaçu, então tinha uma faculdade, material, morar sozinho. E nessa mesma época eu abri um escritório administrativo. Eu e mais 3 colegas aqui em Biguaçu, onde é o meu escritório hoje, só aqui embaixo. Só que esse escritório administrativo a gente dividia despesas, a gente não tinha lucro, né? Mas ali já estava o nosso sonho de ter um escritório de advocacia. A gente trabalhava com DPVAT, multa de trânsito, recurso administrativo no INSS, só que não pagava nem as nossas contas. Então, no final do mês, a gente tinha que dividir despesa. E 2 colegas não aguentaram, saíram, inclusive era Era tu casado, e mais eu quantos? e mais 3. Mais 3. Era eu, meu sócio e mais 2. Legal. Aí ficou só eu e meu sócio, e a gente foi levando assim, né? E só que nesse meio eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que me manter, né? Então, me alimentar, e não trabalhava. O estágio que eu fazia, eu larguei por causa do estágio administrativo. E fui fazendo assim, então acabava um semestre devendo o semestre inteiro. E aí chegava a Univale, eu agradeço também, ela sempre oportunizou muito isso, né, para o aluno. Chegava o final do ano, eu conseguia parcelar todo o semestre, e eu ficava pagando o semestre, pagava só a primeira do seguinte para confirmar a minha matrícula, e ficava atrasando, e eu ficando nessa bola de neve. Assim, quando eu acabei a faculdade, eu me lembro que eu fiquei 1 ano e pouco pagando a Univale ainda, assim, da dívida que eu fiquei ali, né. Mas assim, graças a Deus eu sempre tive pessoas boas, assim, além do meu dinheiro, né? Às vezes eu não conseguia pagar a matrícula inicial ali, eu falava com meu irmão ia lá me ajudava, sem data para pagamento desse empréstimo, né? Meu sócio também, uma vez eu lembro que ele deixou de pagar a mensalidade dele. Eu te empresto aqui, de onde tu paga a tua mensalidade. E depois eu pago a minha, né? Então, o nome dele parou aqui no SPC. Naquela época eu não tinha como ajudar. E, assim, sou muito grato a eles, né? Então, graças a toda a minha família, a eles, eu consegui me formar. E eu sempre falo assim, que ao final eu fiz a prova da ordem no último semestre, porque já era liberado, né? Já liberava no último semestre para tu fazer a prova da ordem. E eu consegui honrar meu pai, minha família, meus irmãos, que eu passei, assim, né? Tipo, eu passei na primeira, quando foi na segunda, assim, que nós saímos, eu e meu sócio, a gente se olhou, assim, qual prova, qual peça tu fez? Eu fiz tal, qual tu fez? Fiz tal. Aí tinha outra menina que tava ali junto com a gente, tu fez a peça errada, assim. Putz. O que seria essa peça, fazer essa peça? Não, É desculpa, eu não porque tu tem que entendi. fazer uma petição, né? Ah, sim. É uma prova na época, eu acho que eram 5 questões dissertativas, tu tinha que escrever, tu poderia levar o livro e tal, de pesquisa, né? E uma petição, né? Eles davam um caso, tu tinha que descobrir qual peça que era, Sim, qual peça que né, já. Sabe disso, Júlio? O artista querendo saber se a festa Ah, Não, não. é, que- a festa, eu entendi mais ou menos é uma petição, né? Eu imaginei que não era da área artística, mas eu disse, tá? Porque pode ser que não seja só eu que não sei. Tu já sabia? Aí era o tipo de petição, né? Eu tinha que acertar, porque no mundo jurídico, né? Cada área ou para cada coisa que eu vou fazer tem uma peça, uma petição diferente. O nome é Sim. diferente, o Aham. formato é diferente. E na época eu me lembro ainda que era uma consignação, para quem é advogado tiver ouvido vai entender, é uma consignação em pagamento. E eu tinha um livro que eu tinha levado, eu abri, eu olhei, pô, ele falava sobre isso, eu fiz, graças a Deus deu certo. Olha que coisa. E aí, logo em seguida eu já peguei a carteira, né? Então, quando eu me formei, assim, eu já podia dizer que eu era advogado, né? Então, só peguei meu diploma, levei na OAB para pegar minha carteira, né? Na época era provisória. E daí nosso escritório administrativo, que daí a gente já abriu a porta, e daí já botamos um adesivo do escritório, já tinha a ordem, já poderia abrir um escritório de advocacia. Aí começou a nossa história, né? Como advogado. bacana, né? Legal. Era eu e meu sócio, daí eu gostava muito da área do trabalho, meu sócio fazia muito Esse previdenciário. sócio foi o mesmo do início ou não? Mesmo do início, foi um dos 4 que ficou com a gente ali, né? Que era eu e meu sócio, daí a gente convidou a minha sócia para fazer parte.
Porque eu fazia muito trabalhista, não gostava do civil, sim, porque o civil tem muitas áreas, né? Então a família não gostava muito, porque por essa questão familiar, de brigar por pensão, não era uma área que eu queria atuar. Ah, sim. Aí a gente chamou a nossa sócia, o Alexandre meu sócio já conhecia ela, né? Era uma boa pessoa, tal. Então a gente sabia que vinha para somar e para fazer essa parte de direito de família, o direito civil no geral. E é onde que a gente começou o Porto Severino e Cunha, que é hoje, Que né, o legal. nosso escritório e que a gente está. Puxa, eu nunca tinha pensado dessa maneira, porque eu acho que tu, como advogado, tu acaba tendo que optar e ter perfil para cada uma das áreas do direito, né? Porque como tu falasse que essa parte mais familiar, às vezes não é uma coisa que tu se sente à Isso. vontade de ficar brigando, né? Porque questões familiares envolvem muito isso, Muito. né? Não, Enfim, acho que é muito questão de perfil, né? De tu saber atuar em várias áreas, em várias frentes. Imagino que o direito deve ter inúmeras, né? isso. Enfim. Na verdade, sim, a advocacia ela tem muitas áreas e tu não é obrigado a focar em uma área, né? Tem Uhum. advogados que, principalmente no início da carreira, tu não tem como Muita escolher opção. processo, né? Ah, entendi. Então, mas tu não é obrigado a se especializar igual medicina. Tu pode ser tu é igual ao clínico geral. Tu pode fazer todas as áreas. Entendi. Só que eu acredito que por uma questão de estratégia, de marketing e de profissionalização, eu acredito que tu escolher uma área é o ideal, né? Uhum. Então, tu escolher um nicho para tu É, eu ia falar atuar, como nicho, né? tu escolhe Sim. um nicho para tu atuar e vai firme que daí tu vai conseguir a clientela que tu deseja, porque quando tu quer abraçar o mundo, tu vai ficar sempre sendo aquele generalista Cara, ali e tu não sim, vai conseguir sim. ter É o que grande eu mais sucesso. tenho pensado nisso nos últimos tempos é em relação a isso, né? De tu tentar Deixar. nichar, né? E eu acho que não só para. E isso vale para todas as áreas Com de certeza. trabalho, na verdade, né? É, embora também eu fico pensando, porque tu ter conhecimento de diversas áreas também te possibilitam muitas. Um dinamismo e né? Tipo, tu consegue se adaptar a todas as situações e tal, mas chega um determinado momento que tu tem que focar nesse nicho. Em algum momento tu escolheu o nicho e aí tu, né, no caso tu falou que foi pro trabalhista, mas teve alguma coisa assim que tu tentou antes e que tu viu, não, eu preciso ir pro trabalhista. Ou já foi meio que assertivo Mas, desde o início. mas assim, né? Até entrando nessa seara, Alex, eu também acredito nisso, que tu precisa saber de um pouco de cada coisa, mas aí tu tem que entender o que que tu escolheu para tua vida. Tu quer ser o cara do marketing, qual área do marketing tu vai seguir, para tu ser o nome dessa área, ser um cara que vai fazer entrevistas, vai falar sobre um especialista nisso, ou tu quer ser um empresário? Porque, como eu sempre falo, tu quer ser um empresário, tu tem que ter os melhores e esses especialistas junto contigo. Sim. Mas então é o que a gente faz hoje. Na época, para mim conseguir estudar, fazer especialização, eu sou especialista em direito do processo de trabalho, tenho 2 especializações nessa área e tenho uma especialização em direito imobiliário, que eu não atuo, mas eu fiz por causa do ramo imobiliário que eu gosto. E foi uma forma que a gente tem de especializar, de conhecer melhor a área, de trabalhar melhor a área, de trazer mais clientes. Isso me ajudou e ajudou a gente bastante no começo de fazer essas especializações assim. Mas hoje, como escritório de advocacia, a gente trabalha com todas as áreas, mas cada área tem um advogado que só faz aquela área. Entendeu? Entendi. Então, a gente não quis deixar o cliente sair. Óbvio, tem grandes escritórios que trabalham só com empresarial, só com o imobiliário, Focado. são escolhas, mas eu acredito que quando tu é empresário, tu realmente tem que ter os melhores junto contigo e entender um pouquinho de cada coisa para tu poder saber o que que tu tá apresentando para teus clientes ali, né? E trazendo isso um pouco para o mundo empresarial, né, Jonathan, não só para a área da advocacia, isso em qualquer ramo, em qualquer situação, tu ter pessoas preparadas para estar à frente da tua empresa, para te poder crescer, para te poder te desenvolver como empresário, né? Às vezes tu estares à frente, tu tá te limitando a crescer. Né? A gente tira aqui pela associação. Tipo, hoje eu não faço mais o operacional, mas tem as meninas que fazem. Uhum. Elas têm que saber na ponta, é o que eu digo para elas, eu não preciso saber me aprofundar no sistema e entender como ele funciona. Eu tenho que saber o básico dele para eu estar lá na frente, informar para o nosso associado, e quando ele precisa se aprofundar nisso, são vocês que vão dar esse suporte. É. E isso é para o mundo empresarial também. Qualquer empresário tem que pensar nesse crescimento, porque para ele conseguir se desenvolver como pessoa, o próprio crescimento da empresa dele vai depender de ele sair um pouco da linha de frente Pô, e fazer esse com crescimento certeza. acontecer, né?
tu tem que pensar na gestão da tua empresa e não no operacional, porque daí tu não tem tempo para pensar, né? Como que eu vou ganhar Exato. dinheiro? É o que eu digo, eu sou especialista em direito do trabalho, hoje eu estou fazendo um MBA em marketing. Uhum. Então, É. mas por quê? Porque hoje eu sou o diretor de marketing da área comercial do meu escritório. Então, o que eu preciso saber hoje, pensar, é como eu vou atrair mais clientes no meu escritório. Uhum. Que Entendeu? legal. Então, essa é a minha. Então, para isso, estou fazendo especial. Não que eu vá atuar com marketing, talvez um dia, né? Dependendo do gosto e o escritório ficar girando sozinho, quem sabe posso falar muito sobre isso, né? Porque também Uhum. gosto muito dessa área, assim, acho muito bacana. Mas é porque eu preciso entender, e eu, para me entender, quando eu faço isso, eu acredito que eu consigo trazer mais coisas para o escritório, contratar pessoas melhores para fazerem parte da minha equipe, para que eu possa crescer, né? Então, eu acho isso muito importante, assim. Que É. legal. E isso é importante, né? Tá sempre Isso é se acho que é aprofundando uma nas divisória informações. de posturas profissionais, assim, que é profissional, que é tu saber delegar, né, e colocar pessoas que podem assumir essa linha de frente da questão operacional, e aí tu poder ter essa visão mais ampla, né? Eu digo um pouco pela minha vida, assim, como isso fez total diferença, assim, né? Porque daí tu consegue pensar em outras coisas, porque se tu tá só focado né, No no operacional, dificilmente tu vai crescer. E aí, a partir do momento que tu começa a delegar pessoas, chamar pessoas para tua equipe que sejam competentes, e tu não precisa nem se especializar naquela área, mas a pessoa consegue abarcar aquilo e aí tu consegue pensar em outras formas de agregar e criar peso, né? Então isso fica é muito bacana assim de E transmitir isso entender, por né, Éricles, que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma limitação, não Uhum. quer dizer que ele não é um bom profissional e ninguém faz igual a gente, porque a gente acha que o jeito certo de É, fazer é o nosso, mas às vezes também não é. é. Então a gente tem que entender e respeitar que se a pessoa chega no resultado que tu tá esperando, tá tudo bem. Ela tem liberdade de trabalhar, tu tem que dar liberdade à pessoa trabalhar, porque às vezes querendo impor muita coisa, a pessoa não consegue te dar o resultado, porque ela se sente pressionada. Mas se tu disser, olha, esse aqui é o resultado que eu quero. Claro que existem sistemas, existem gestões dentro das empresas e as Perfeito, pessoas têm que perfeito. ter. Mas às vezes a forma de pensar fora da caixa daquela pessoa que está entrando na tua equipe, ela vai te mostrar outras coisas. E isso é muito Com importante. certeza. E quando a Está gente, aberto isso. pro outro também, né? Aprender com os outros também, É, né? com E eu acho que às certeza. vezes até para o empresário isso é importante também, né? Quando ele faz gestão, às vezes ele trazer uma pessoa de fora para ter um treinamento também na empresa, Uhum. para que de repente a pessoa de fora traga ideias que tu tá lá dentro e tu não pensou. Hum. E dá certo, É, né? e dá mesmo. Então, porque são estratégias e tu vai colocando, às vezes tu tá tão focado ali no teu mercado, trabalhando a mesma coisa todo dia que tua mente não expande, ou se expande e tu não consegue ver algumas coisas. E se vê alguém de fora, consegue, numa conversa, te esclarecer isso e tu ter aquele insight que tu precisava, né? Com certeza. E todo mundo é capaz, né? Eu vou dizer assim que esse foi um ano, para mim, dentro da Associação Desafiador, sabe, né, Jonathan? Eu trabalho aqui há 13 anos e esse ano foi o Só ano do 13 anos. sacode. Mas esse ano, por incrível que pareça, foi o ano que Só eu senti 13 mais anos. medo, mais ansiedade de querer dar conta do negócio e poder. Não me sentia capaz. E tu fosse uma das pessoas que me dissesse: não, Ju, tu consegue, tu já faz e tu não percebe. E outras pessoas chegarem para me dizer: Ju, como tu evoluiu, como tu mudou, como tu conseguiu dar conta dos negócios, das coisas, assim, e tu conseguiu trazer tanta bagagem tua, assim, e colocar, né, na tua rotina diária ali e fazer tudo mudar. Eu disse verdade. Então, para mim, foi um ano extremamente desafiador. Eu digo para qualquer pessoa que consegue. Todo mundo consegue. Claro que a gente sofre, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar se capacitar, tem que estar se Totalmente. informando, lendo, trazendo essa reflexão que o Jonathan trouxe. De repente, esse é o momento de a gente parar, pegar o caderninho ali, né? E colocar. Eu tenho que ler um livro no ano. Coloca meta básica, mas coloca. Lê um livro no ano. Eu vou assistir um episódio no YouTube por mês de profissionalização, porque eu não tenho condição de comprar. Claro, nem É. todo mundo tem condição, mas tem tanta informação gratuita Boas na informações, né? internet e as pessoas não usam, É. né? E às vezes eu sempre falo que a palestra, eu gosto de imersão porque a imersão, aquele negócio, ele fica
tu fica aprendendo, né? Porque tu tá Ah, imerso tu lá. gosta? Sim, Tu tá legal. imerso, tu tá aprendendo. A palestra, ela é algo muito superficial. O palestrante não vai ter como, em 1 hora, conseguir te passar um ensinamento que ele precisa. Mas o que eu sempre falo, ele vai te reavivar a tua brasa. Com E vai, certeza. às vezes, uma coisa que ele falar, putz, podia ter feito isso. Né? Então, eu acho que, às vezes, assim, Interessante eu não isso. gosto muito de ler. Beleza, então começa na palestra, vai lá numa É. palestrinha, ou vai né? Eu não gosto de estudar. Mas disciplina é isso, né? É fazer, tem que fazer mesmo não gostando. Sim. Então, fazer todos os dias, mesmo que você não esteja à vontade. Então, a disciplina é isso. Você, eu vou lá assistir uma palestra, né? Podia estar vendo televisão em casa. Pô, a É. gente tem quantas palestras boas a gente já teve aqui na associação, né? Com De graça. certeza. Então, poxa, vai lá, tira o teu tempo, 1 horinha, 2 horinhas da noite, Alguma tomar um coisa vai cafezinho, valer, né? Com Sempre, né? certeza. sempre vai valer. Sempre um insight, sempre um... Insight, uma pessoa que tu vai conhecer, né? E as pessoas lá na palestra, tipo, tudo isso vai somar pra tua vida, né? E isso é estar aberto ao presente, né? Como Isso. tu falasse, É. né? Parece assim que quando tu tá nessa busca, as coisas vai pintando, né? Com Porque é a certeza. energia que tu tá buscando. Não, peraí, eu quero. E tu pode vir para uma palestra sem estar com essa energia aberta, ou só vou no automático. E aí não ser da mesma forma proveitoso, não sei, né? Com certeza. Falando em palestra, né, pessoal? Então, assim, quem tiver oportunidade, eu já tive oportunidade, o Jonathan já deu alguns spoilerzinhos da palestra dele aqui, mas tem muita informação que ele não passou aqui e eu não vou falar, tem algumas outras que me tocaram muito, desde a escolha da música que ele colocou na palestra quando ele estava presente, isso me tocou muito, porque sem ele saber, é uma música que marca muito na minha vida, então, toda a dificuldade que ele teve para chegar até aqui, às vezes as pessoas olham ele passando um final de semana legal, bacana, com a esposa, com o filho, acha que é um mar de rosas e não é, né? O dia a dia das pessoas tem dificuldade, mas como ele falou, vão trazer para a gente, começar a colocar palavras positivas na vida da gente, parar de reclamar e agradecer mais que as coisas começam a acontecer, né? E eu acho que esse é o momento de a gente refletir mesmo e fazer diferente, mas colocar no papel e também ler, né? Durante o ano, porque também se colocar e não ler não adianta. Perfeito. De estar perto de pessoas também que querem o mesmo propósito, Com né, Jonathan? certeza. Então, acho que por isso que é legal tanto os núcleos Muda os- Conexão Jovem, que tu, né, já deste palestras aqui, conecta essas pessoas e faz com que acende a brasa, tem insights Com e a certeza. coisa se desenvolva, né? Então, é muito legal, assim. Isso muda o jogo, né? Por exemplo, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, tu é presidente CDL, como é que eu faço? Assim, cara, vai lá, participa do núcleo jovem, sente aquela energia, troca com o pessoal, ali tem muita gente que vai te ensinar muito, tu vai aprender, tu vai conhecer pessoas novas, ali tu vai atrair pessoas pro teu negócio também. E, por exemplo, né, a gente tem a próxima evento do Conexão Jovem, né? Poxa, a gente tem o Michel, e a Daisy. outra e a Daisy, né? Porra, dois baita profissionais que falam sobre posicionamento, falam sobre como se portar, como se vestir, como atrair, né? E olha só quanto que os dois podem somar na vida das pessoas ali que vão estar presentes. Pô, Michel, quanto o Michel cresceu, pô, empresário, tem a barbearia dele, né? Tem a questão hoje que ele trabalha ali com a questão de ajudar as pessoas a se vestirem melhor. Eu falo que isso é, Teve uma é, mudança de é, chave ali, né? é um posicionamento, né? E Sim. realmente isso é muito importante para um profissional, saber se posicionar na área que ele quer, o que, que ele quer passar para outra pessoa, né? Perfeito. Desde da mesma forma, a gente criou esse ambiente porque para o empresário isso faz muita diferença. Como que ele quer ser visto no meio que ele está? Então, isso ali, né? Isso a gente vai ter aqui de graça para as pessoas e as pessoas não querem vir, mas querem mudar de vida, Com certeza. né? Então, Isso assim, ó, tu tem que dar assim, pô, é cansativo, eu queria estar em casa, sentar no sofá, olhando no Instagram, ou um happy hour com meus amigos, pô, beleza, mas tenta tirar um dia na semana para fazer esse tipo de encontro, de evento, de se doar um pouquinho, de somar com outras pessoas, de aprender algo diferente, de conhecer pessoas diferentes, né? De receber energia diferente, né? Tony Porque às Robbins, vezes a gente precisa disso, de uma energia diferente. Tony Robbins ele fala muito sobre isso e eu acho que, se eu não me engano, isso está no meu livro. A nossa vida é um empilhamento de experiências, desde quando a gente nasceu. Então, tudo que a gente faz parte do que a gente vivenciou, porque se a gente não vivenciou, a gente não aprendeu, a gente não faz. Então, nós somos um empilhamento de experiências. Então, continue com esse empilhamento, faça coisas diferentes, crie conexões no seu cérebro que ele ainda não sabe, que ele ainda não fez. Então, se você continuar
fazendo a mesma coisa, você sabe sempre os mesmos resultados. Por quê? Porque o teu cérebro está fazendo o que ele sempre aprendeu a fazer. Agora, se tu conhecer uma pessoa diferente, se conectar num curso, aprender algo diferente, você está dando conexões Novos novas. inputs, né? Assim, Tipo, ali, de repente, vai ser algo que vai mudar a tua vida. sim. Vai mudar a chave da tua vida, né? É. Quantos empresários sempre trabalham no mesmo ramo, mas sempre procurando coisas diferentes. E dentro daquele ramo, ele se encontra em algo que é tão lucrativo que onde ele tem a curvatura de ascendência, né? Onde ele cresce muito, onde ele explode, onde é um cara que se torna um cara de sucesso. Mas porque ele encontrou no meio daquilo que ele vinha fazendo. E aí, às vezes, pô, o cara acertou, deu certo, foi sorte. Mas não vê a trajetória que foi tipo isso aqui durante 5, 10 anos para em algum momento esse pico ir lá em cima, né? Quanto tempo ele tá tentando, tá buscando, tá O assim, cara deu né, sorte fazer ali, network para de repente sair aquela virada de chave o da vida estalo dele, que né? às vezes faz. A gente brinca no escritório, porque hoje a maioria dos advogados que estão hoje, eles não passaram, como tu falou, né? A gente tem um gráfico lá, não passaram essa linha, não vivenciaram isso. Aham. Eles só pegaram isso aqui, ó, a É, parte do crescimento exponencial. é. Mas essa parte aqui, a maioria que está conosco hoje não pegou. É. Então eles não sentiram a dor que a gente sentiu para chegar onde a gente chegou hoje, mas às vezes querem os mesmos benefícios, Claro, né? com certeza. É, Acho que eu não sei, posso estar falando besteira, não sei se é lei de Pareto isso, né? Que é só de 90% do teu esforço, 20% é alguma coisa assim. É. Mas enfim, eu acho bem interessante assim essa análise. é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a tua vida pessoal agora? Faça o cafezinho então, A Ju acho que conhece um pouco, né, da esposa, da família do Jonathan. E a gente queria ouvir um pouquinho assim da tua. A gente sabe que tu é um excelente profissional, né? A gente vê acho que essa grande curva aí tu já conseguisse vencer. Contasse um pouquinho Vencendo. dessa trajetória linear, né? Que esse tempo todo aí deve ter sido bem difícil, cheio de desafios. Mas conta pra gente agora como que é a tua relação pessoal, tua família, teus pais. Tu contasse um pouquinho do teu Aham. pai, mas enfim. Então, assim, como eu falei, né? Da minha família, começando aqui, às vezes as pessoas acham que a gente já nasce, tem advogado na família, já nasce bem de vida, não, né? Como eu conto na minha história, eu nasci na fazenda da Armação, morava numa casinha de madeira, a gente tinha uma boa vida, mas a boa vida que a gente tinha nem se compara com a vida que eu tenho hoje, né? Então, Uhum. hoje a gente quer comprar uma roupa, a gente compra, né? Antigamente, eu me lembro que pro meu pai, pra gente sair para comprar uma peça de roupa, era uma vez no ano, né? Então, nem todos os brinquedos que eu queria eu ganhava. Às vezes eu me lembro que minha mãe guardava dinheiro para poder comprar alguma coisa para mim escondida do meu pai. Mas meu pai sempre me ensinou uma coisa, a batalhar, né? Sempre a trabalhar, buscar o que o que eu quisesse com o que eu ganhasse, né? Ele me dava essas oportunidades assim. Mas e isso, como eu nasci lá em Governador, tipo, a gente vai crescendo. Meu pai faleceu, eu já vim morar em Biguaçu, né? Com a herança que meu pai deixou, eu comprei um terreninho aqui, e a gente construiu uma casinha de madeira. E assim eu fui indo, né? Com o escritório a gente foi melhorando, graças a Deus hoje eu vivo bem. E a minha família sempre foi muito unida, assim, né? Eu me lembro que quando meu pai era vivo, meu pai era o pilar da união da nossa família no geral. Aí quando meu pai faleceu, a minha família meio que cada um pro seu lado. Mas a família que o meu pai deixou, que são eu e os meus irmãos, a gente se agarrou, né? Então até hoje a gente é bem unido, a gente tá sempre junto, a gente sempre se reúne. Às vezes os meus amigos eh, me cobram, poxa, não tem tempo pros amigos, é só família, é só família. Mas é porque a gente é muito unido. Então a gente tá sempre junto. Eu costumo levar meus amigos para minha família, assim. E a gente fala que tem duas famílias, né? Tem a família que a gente foi criado e tem a família que a gente construiu, né? Então a que eu construí hoje é eu, a Bruno e o Benjamin. A gente teve os nossos altos e baixos, por isso que eu falo, né, que às vezes no livro eu falo coisas boas, mas é porque eu quero passar algo bom do que eu vivo, né? Uhum. Mas tem dificuldades, tem tempos difíceis, teve tempestades. E só que isso nos ajudou a construir quem somos, né? E cada vez eu e a Bruna a gente foi se unindo mais e trabalhando da forma certa para que nós dois pudéssemos crescer juntos, né? O Benjamin hoje tem 6 anos. A gente descobriu que o Benjamin é autista com 2 anos de idade. Foi uma fase que a gente não tinha muita informação, mas já pipocava alguma coisa assim, né? A nossa maior dificuldade foi tipo, que ele não falava. No começo ele falou algumas palavras,
E depois a gente viu que ele, com 2 anos, ele ainda não falava nada. Então, eles falam que tem a regressão, né? Então a gente começou a procurar uma fono. Aí na fono a gente foi primeiro na médica do Benjamin, daí a médica, olha, eu vou passar para vocês, vão à fono, a fono vai ajudar vocês nesse sentido. Aí a gente foi na fono, ele fez algumas terapias e a fono falou, olha, ele tem tudo para ser, como também para não ser, né? Eu vou dizer que é 50-50, então eu vou passar para vocês ir no neuro e o neuro vai dizer para vocês se ele é ou não. Então a gente só chegou no neuro, o neuro fez uma pré-análise ali e já falou, não, teu filho é autista e tal. Uhum. Eu sempre falo que esse momento para a gente que é pai, né, a gente não pode ser hipócrita e dizer que é tudo uma Que maravilha, é a gente já fácil, aceita né? tudo, não é Foi difícil fácil. lidar, né? A gente não quer aceitar, assim, principalmente até a data ali, mas eu lembro até hoje que a gente chegou no carro, a Bruna já querendo chorar, eu falei para ela assim, amor, dei para ela assim, ó, Benjamin, ele vai ser sempre autista, né? E o que a gente tem que fazer é tornar a vida dele o melhor possível, com paz, mas não vamos chorar, eu falei para ela, né? Não é algo ruim, né? Não é triste, vamos se dar a mão. Aí ela engoliu o choro assim, a gente tocou para frente. Aí o que a gente foi fazendo dali em diante as terapias, né? Ele faz fono, faz psicóloga. A gente trocou alguns lugares que ele fazia no estreito, daí ficava cansativo, que a gente morava em Palmas na época. Aí a gente, pô, vamos morar em Biguaçu. Morar em Biguaçu, pô, estreito é cansativo. Aí apareceu a oportunidade de uma clínica aqui em Biguaçu. A gente trouxe para cá, para a clínica. Aí a clínica a gente não se adaptou, a gente não gostou de algumas coisas, situações assim, e a gente viu que ele, não é que ele estava piorando, assim, Não estava não estava evoluindo. evoluindo, meio que tinha estagnado, assim. No começo ele evoluiu, depois estagnou. Aí a gente, por indicação, a gente foi da própria Unimed, a gente foi numa clínica ali perto do shopping Continente ali. Ali Barreiras, São José é ali. de São José, né? Aí a gente levou e gostou da clínica, então ele tá até hoje lá. Mas ele, sim, ele tem uma vida bem corrida, a gente fala, né? Ele tem 4 dias de terapias na semana, à tarde, ele estuda de manhã, mas é tudo em prol do desenvolvimento dele. Hoje o Benjamin, ele fala, tipo, se ele pegar o meu livro, ele consegue ler as palavras, ele consegue ver números, mas ele não Ele tá com que consegue. idade agora? Ele tá com 6, vai fazer 6 agora, dia 12 de dezembro. Mas ele não consegue ter uma conversa, entendeu? Então ele fala, tipo, ele lê, se ele pegar um livro, tem até um videozinho dele com acho que 3 ou 4 anos ele lendo o livro, ele lê, mas ele não se comunica ainda, né? Aí agora que a gente força mais, ele tipo, ele pede telefone, tablet, essas coisas que ele adora, né? Uhum. Salgadinho, ele fala o nome, quando ele quer comer, fazer xixi, ele já fala, mas ele ainda não tem aquela conversa, sabe? Então, são evoluções assim que são passos pequenininhos, né? E a gente vai crescendo com isso, né? A gente vai trabalhando. É uma bandeira que eu abraço, assim. E às vezes eu me cobro porque eu teria que estar me doando mais, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, ele é limitado. A gente tem 24 horas no dia e precisa dormir um pouco, né? Mas eu ajudo algumas associações, assim, né? Eu faço isso internamente, eu sou advogado de algumas, eu ajudo de forma financeira com outras, sempre buscando algumas coisas no município para estar ajudando, inclusive é, tem umas ali que a gente tem alguns procedimentos que a gente está tentando ajudar, tem alguns projetos que a gente está querendo colocar em prática, que provavelmente é uma missão de vida, né, que a gente fala, para ajudar mais famílias, porque o que eu sempre falo assim, eu tenho condição financeira de pagar um tratamento, né, e muitas famílias Não que tem esperam isso. pelo SUS, às vezes fica pela fono lá, faz 3 sessões, fica um ano esperando pelo resto. Tem uma sessão de psicólogo, fica esperando pelo resto. Então, eu sempre falo que nesse meio político, quando querem criar algo, assim, poxa, então deem tratamento, né? Que é o que as famílias precisam. Até tem um projeto aí que eu vou agora, nesse, no início do ano, entregar para essa nova Gestão. gestão aí, que continua o Salmeiro Alexandre, né? Mas alguns vereadores são novos e eu vou entregar para eles um projeto bacana, que se Deus quiser vai dar certo aí, para estar ajudando essas famílias. Mas como eu falei assim, né? Então, o Benjamin, por ele ser autista, alguns dias ele dorme mal à noite, então quando eu chego aqui com muita olheira, é porque realmente às vezes são algumas noites mal dormidas. E eu brinco quando não é o Benjamin, é o meu gato que me acorda de madrugada. Como é o nome do Então, gato? o Goten. Tá vendo aí? Dragon Ball Z ali o nome dele. E já é bem velhinho, coitado.
Mas é que eu digo assim, às vezes a gente, além da nossa rotina, a gente tem a nossa família, às vezes a gente chega esgotado, assim, mas é mais um dia e a gente está batalhando sempre para estar melhorando, né? E cada vitória dele pra gente é uma vitória da nossa família. Com Então, pra gente certeza. tá Que muito legal. feliz com isso, E sim. essa é uma causa muito bonita, né? E que às vezes eu que já trabalhei em escolas, assim, eu vejo que às vezes há muita relutância das pessoas buscarem, às vezes, um diagnóstico, ver o que a criança tem, às vezes tem laudos e, e falta um pouco esse olhar sensível para tentar buscar e ver qual é a especificidade da criança, né? Então eu queria que de repente falasse assim dentro da tua experiência que tu tivesse com o Benjamin, para as pessoas que também têm filhos, né, Autista. autistas, o que tu O, aconselharia o ou meu, enfim. inclusive o meu projeto é nesse sentido, tá? Eu queria que um dos nossos pedidos da associação para o município é escola integral para as famílias, porque as pessoas precisam trabalhar, né? Uhum. As famílias, a mãe, o pai, com um filho autista, principalmente quando é mais avançado, a gente não fala que grau, né? A gente fala que é o suporte, né? Suporte um, 2 e 3. Às vezes tem mais de um, é muito difícil tu conseguir cuidar e trabalhar. Muitas mães, e eu acredito que mais de 90% são as mães que ficam com os filhos, não conseguem, que se doam pro filho, né? E às vezes tem umas que ainda são solteiras, então como que uma mãe dessa sobrevive? Não consegue Sim, trabalhar, aí ganha um sim. salário do Estado, tem que cuidar de duas crianças que precisam de tratamento, às vezes, muitas vezes de medicamento. E o meu projeto para o município é nesse sentido, é que as escolas já forneçam um psicólogo. Você já tem uma estrutura, para que criar uma estrutura nova, Uhum. Com certeza. né? Sim. Então, diminui despesa, você, contraturno, você vai ter que ter um outro profissional para cuidar. Então, se você já tem um psicólogo, é um profissional que já está lá. Então, ao invés de mais um professor, então contrate um psicólogo, um terapeuta, ocupacional, uma fono e deixe na escola lá. Então, isso vai reduzir o custo do Estado, porque não vai precisar integralizar isso no ensino, né? Porque um turno normalmente é assim, um turno é de ensino, um contraturno são aulas diferentes, às vezes aula de música, aula de educação física, tipo, são aulas diferenciadas no contraturno. Então, por que não no contraturno ter um psicólogo, né? Por que não no contraturno ter lá uma fono, ter uma TO, que além das crianças atípicas, vamos ajudar muitas crianças típicas que têm problemas em casa. Com Uhum. certeza. Então, cara, quanta coisa boa a gente pode construir com isso. E Sim. às vezes muitos políticos ficam naquela, vamos montar um centro. Poxa, um centro desse custa milhões. Aí então, pô, pega esses milhões e coloca na contratação desses Os profissionais profissionais, sim. e coloca no contraturno da escola, pronto. Né? Quanto isso vai ajudar a solucionar? Quantos problemas? Ah, não dá para começar com todas as escolas, então, poxa, começa com algumas. Vamos usar algumas escolas Para que, Que que bom. tenham um como acesso, âncoras. né, inicial, né? Como Sim. âncoras, assim. E Claro. assim, e para essas famílias que precisam, digo, se você é uma mãe, se você é um pai, procure sempre um advogado. Ah, por que um advogado? Porque se você não tem o direito ao benefício, que a gente fala que é o benefício do Estado, hoje o Estado de Santa Catarina fornece e também a própria a Previdência Social ela te dá direito. Às vezes você tem direito ali a medicamentos que seu filho precisa e você consegue obrigar o Estado a te pagar. Tratamentos que o plano de saúde não quer cobrir, e a gente consegue fazer com que isso, sabe? Que às vezes as pessoas elas ficam com medo, eu vou no advogado, mas às vezes o advogado, para ter essa conversa inicial contigo e vai te direcionar em muita coisa, ele não, eu acredito que a grande maioria não vai cobrar consulta, Uhum. né? Mas se for preciso ali, você vai fazer um acordo, ou ele vai te encaminhar, de repente, para uma defensoria pública, que vai te ajudar nesse sentido. Então, é muito Que é importante dever do Estado primeiro esclarecer. ajudar nesses sentidos, é Primeiro, isso? isso, e porque primeiro esse esclarecimento é importante para elas e sigam. Hoje tem aqui em Biguaçu a gente tem a AMA, que é uma associação que cuida de crianças atípicas. A gente tem a PAI, que é mais antiga também, que você pode procurar a PAI. Em Governador Celso Ramos a gente tem a PAI, tem a Autós e para que essas pessoas procurem essas associações, porque lá tem outras famílias com o mesmo problema. Então, tu me ajuda com algo que eu não vivenciei ainda. E Uhum. aí essa troca para as famílias é muito importante. E Vocês tiveram uma rede de apoio, assim, de pessoas a que... nossa rede de apoio é a nossa família, né? Então a gente sempre se apoiou muito assim, então a gente sempre buscou informação, lendo, às vezes alguns conhecidos também que a gente já sabe que tinha filhos autistas assim, mas
E aí buscando informação, lendo, com médico, com terapeuta, a gente sempre foi muito aberto. A gente sempre pegou as terapeutas que o Benjamin faz, levamos para a escola, para que elas conversassem com os professores, Hum. né? Para que elas dessem, tipo, eu levei a minha irmã, que é a madrinha do Benjamin e fica com o Benjamin, para conversar com a psicóloga, para conversar com a fono. A minha sogra, que fica com ele, também fez a mesma coisa. Então, uma rede, uma troca. E às vezes essa conversa eu posso, de repente não tenho condição, mas eu posso ter contigo, te mostrar o caminho, te dizer o que que tu deve fazer, onde tu deve buscar. Tem gente que descobre que o filho é autista com 12 anos, com 14 anos, olha quanto tempo ele já perdeu. O Benjamin faz terapia desde os 2. Sim. E você saber que você tem um direito, que você pode buscar. E outra coisa, né? Às vezes quem precisa de ajuda, de mais ajuda do que é a própria mãe. Exatamente. Sabe quanto o psicológico dela tá destruído. Às vezes o marido deixa, tá lá com 2, 3 filhos, em casa, sozinho, às vezes não tem rede de apoio, não tem família para apoiar, e às vezes o trabalho tem que ser feito nela. E essas associações, elas ajudam com isso. Hum. Tem essa troca, essa conversa, essa experiência, né, de falar que às vezes ela precisa ser ajudada também. Né, a gente tem Aceitação, né, Jonathan? e Eu acho assim que essa aceitação também, como tu colocou aqui, a situação, né, quando vocês receberam o diagnóstico, não é fácil. Eu, como mãe, imagino que realmente não é, porque é uma batalha diária de vocês, né? Por isso, mais ainda eu admiro vocês como casal, porque tudo que vocês conseguem colocar na vida de vocês no dia a dia, se é a tua disciplina de estudo, de tudo, e ter, né, o Benjamin como prioridade na vida de vocês, isso é essencial, sabe? E eu traria aqui realmente essa reflexão do pai e da mãe para a aceitação, porque às vezes eles não querem aceitar. Às vezes a escola dá o diagnóstico, mas o pai e a mãe acham que está errado, Hum. que não é verdade, que o filho não precisa. Aí começa a rotular o filho dentro de casa. Ah, porque ele é um bicho do mato, ah, porque ele não se envolve. Gente, quanta coisa ruim tu tá falando pro teu filho e ele tá assimilando tudo aquilo ali e ele precisa de ajuda. E como tu falou, o pai e a mãe às vezes precisam mais para a própria aceitação, Ou o próprio né? preconceito também em relação a medicamentos, sabe? Com Tipo, a certeza. gente, dentro da escola, às vezes a gente tem alunos que às vezes precisam usar o medicamento, enfim, Sim, há toda uma relutância nesse sentido, né? né? Com isso é. certeza. O Benjamin hoje tem 6 anos, a gente nunca medicou, né? Uhum. Foi uma escolha nossa, assim. Sim, Mas tudo são etapas que daí eu acho que os pais e as famílias vão percebendo. O claro. que a gente percebeu agora, Benjamin entra no primeiro ano já, no ano que vem, nesse início de ano agora. E a nossa preocupação é no sentido de que, poxa, de repente agora ele precisa ter um pouco mais de foco, porque Uhum. agora vão ter matérias mais complicadas. Então o que a gente fez? A gente procurou um outro médico que ele estuda, porque dizem, hoje tem muito estudo que fala que o autismo tem muita relação com a parte intestinal, né? Tipo, com Ah, o é? estômago, que o teu organismo tem e ele absorve. Às vezes, no teu organismo tu tem muito ferro ou tem falta de vitamina B12 e isso atrapalha Caramba, que interessante isso. no teu raciocínio. E isso, inclusive, tem pessoas que foram diagnosticadas com uma doença como Alzheimer e às vezes foi só falta de vitamina. E dizem que tem muita criança que às vezes tem excesso de metal pesado no sangue, e isso também traz algumas consequências. Então, tudo que hoje a gente quer fazer hoje é para, primeiramente, ver se todas as vitaminas dele, essa questão do metal, Tá se equilibrado. está equilibrado, se está adequado, se o problema não é esse, não é esse o problema, beleza, ou se é, a gente vai suplementar. Passa para um outro. Aí, o próximo passo, aí a gente vai ver a questão da medicação. Vai ser necessário? Que tipo de medicação a gente vai começar? De que forma que a gente vai começar? Né? Ou se a gente não vai nem fazer, sabe? Então, Uhum. o que eu falo assim, às vezes a escola muito quer também uma criança sossegada, né? Que se sente na academia, que Sim, preste sim, atenção. sim, sim. O autista, ele vai levantar toda hora. Uma criança, tu já imagina uma criança Sim, típica, normal, ela tá toda a vida brincando e querendo levantar. sim, sim. É, o autismo, às vezes, ele tem mais isso porque, às vezes, tem outras comorbidades juntos, né? Que o autismo, normalmente, ele sempre traz uma outra comorbidade, um TDAH, ele sempre traz algo a mais ali, normalmente, não vou dizer que é tudo, assim, os especialistas falam muito sobre isso. Mas, normalmente, é difícil ele ficar, o Benjamin é difícil ele ficar muito tempo sentadinho, concentradinho na mesa, olhando o professor. Ele vai querer levantar, ele vai dar uma volta, porque ele senta de novo. Entendeu? Então, muitos professores às vezes querem que, óbvio, que a criança fique mais comportada. Claro. O que eu sempre falei Até para. porque geralmente nunca tem a professora auxiliar, não tem, né, os Na escola pública sempre tem. Se tu exige, eles são obrigados a dar. Uhum. Essa foi uma briga minha no início do ano aqui junto no município. É, mas o que eu falo assim, que eu coloquei
na mesa, junto com a Bruna, que a Bruna também ficou bem apreensiva, disse assim, entre saúde, ele é uma criança, entre saúde e de repente dar um medicamento que possa prejudicar, nesse momento, sim, nesse, eu falei Com assim, certeza. só porque é algo que a gente quer que ele mude, né? Porque a gente tem muito isso, né? Eu digo, nesse momento eu vou optar por não. Eu disse Uhum, nós optamos, né? Nós conversamos, eu e a Bruna, a claro. gente não optou por não dar. Eu olhei porque tu vai olhar a consequência de um medicamento desse é É. muito maior do que às vezes o que ela pode trazer de benefício. E foi isso que eu fiz, né? Eu fui ler, porque não é um medicamento que ele foi voltado para o autismo, não. É um medicamento utilizado para uma outra comorbidade que eles usam no autismo, porque ele traz, em alguns casos, ele traz benefício. Hum, Então, meu pensamento foi assim, ó, é uma criança, assim, ainda não dá. Vamos esperar chegar mais próximo do final do ano. Daí agora, no final do ano, a gente procurou um outro médico que veio por indicação de uma outra mãe, por isso que é importante A rede, né? a De rede de relacionamento. contato, de relacionamento com outras famílias, autóis ali, que foi indicação dela. Poxa, na primeira consulta a gente ficou 1h30 conversando, né? Então ela investigou todo o os pais, depois o Benjamin, de todos os exames, né? Então, inclusive, a gente tá fazendo isso por agora, assim, né? Então, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor a situação, realmente se é falta de vitamina ou se pô, realmente vai ser uma medicação que a gente vai colocar ali na frente, sabe? sempre prezando pela saúde dele, né? Sempre Claro. isso, e De não repente também trazer um pouquinho para a nova performance de professores, né, Jonathan, eles entenderem também que hoje não é, antigamente a gente via menos, porque as pessoas, as crianças não, eles não tinham essa aceitação, essa integração da criança na escola Hum, normal, tudo era direcionado para pai, né? Eu lembro quando eu era criança, quando eu era, né, estava na educação infantil ali no ensino inicial, era assim que acontecia, era muito difícil isso. tu ter uma criança atípica na tua sala. é. E hoje os professores querem ser professores, eu digo isso para quem vai escolher essa profissão ou para quem já é, tenta refletir um pouquinho, Uhum. trazer para a realidade, porque tu não trata bem uma criança assim, ou né, não integrar ela com a turma, a gente tem que ter isso, tem que ter essa inclusão, essa aceitação e partir isso dos profissionais, porque eles estão enxergando isso, e eles, quer queira, quer não, mesmo na época em que eles se formaram ou estudaram, já tinha todas essas informações das crianças atípicas, né? Então, trazer isso um pouquinho para o lado afetivo, de pai, de mãe que eles são, né? E abraçar um pouco isso, porque eu acho que falta isso ainda não só em escola pública, escola particular também, porque a gente vê em rede social, professor, às vezes, sacudindo o aluno, fazendo dormir. Será que essa criança não tem alguma necessidade? Será que ela está precisando de alguma coisa? Então, isso é muito importante, né? Quando tu falou disso, né? Até hoje eu tenho isso muito vivo na minha mente, que ali pela quarta série, terceira, tipo, no começo ali que a gente sai do pré, tinha crianças com a gente que tinham atípicas, né? Não era autismo, era. Eu esqueci o nome agora. E, e que era gostoso. Eu me lembro, até uma era a Sara, e era isso pra gente foi muito importante porque é a questão da aceitação social, né? Com Hum. certeza. E da inclusão deles no ambiente que a gente. E eu me lembro que chegou uma hora, não sei se foi o colégio que tirou, se foi os pais que tiraram, e ela partiu e só para pai, né? Mas por que ela não continuou com a gente ali e no contraturno ela fosse para pai, né? Porque para ela eu acredito que aquilo era muito bom, né? A amizade que ela tinha com a gente, todo mundo gostava muito dela. É a questão da aceitação da inclusão social, né? Com certeza. Totalmente. Legal. E Isso é trazer uma coisa isso e linda. levar isso para os filhos da gente, né? Eu acho É que o que a gente isso, deixa são valores, É, mostrar e falar para os filhos já desde pequeno, adulto, aceitar todo mundo da forma que ela for, independente de ser um autismo, de ser classe social, qualquer tipo de diferença, que a gente se respeite, né? exato. Porque eu acho que precisa disso. Eu acho que a gente, às vezes, exige tanto do governo, dos políticos, a gente critica tanto, mas às vezes a gente erra tanto em pequenos detalhes dentro de casa, na vida da gente mesmo. E É, se a gente trazer isso para os filhos da gente, a gente vai trazer valores e deixar valores, como tu falou de vários que teu pai deixou aqui para ti, né, Jonathan? Então, acho que isso é essencial para a construção dos seres que a gente tem dentro de casa. perfeito, Ju, perfeito. Bom, a gente já está se aproximando do final do programa, infelizmente. Falta tempo aqui, porque eu acho que não Verdade. chegou nem. A gente falou de dois pequenos, pequenas áreas, ficou na introdução
de quem é o Jonathan Porto, né? Ainda teria muita coisa para se falar. Enfim, né? Mas haverão outras oportunidades, né? E a gente com certeza continuar ouvindo aí toda essa bagagem, né? Com certeza. Gostaria já de aproveitar a oportunidade de indicar o livro do Jonathan Porto, A Magia do Sucesso. E, Jonathan, eu queria fazer, acho que antes da gente encerrar, duas perguntas que eu acho que é aquelas, sabe aquelas perguntas Eu nem como pensei nas perguntas. o Abu Janra, ele sempre falava assim no final dos programas dele: o que é a vida? Aí, não contente, a pessoa respondia, ele dizia: o que é a vida? Então, eu vou fazer uma pergunta para ti, mais ou menos nesse sentido. Eu queria que tu contasse para quem está nos assistindo, também para mim e para Ju, que somos bem curiosos, né? Né, muito. Qual foram os dois maiores insights que tu tiveste na tua vida? Na área profissional, qual foi o teu maior insight, assim, que foi uma escolha, foi uma mudança que fez com que talvez tudo mudasse, a mais significativa para ti? E, e também na tua área pessoal. Então, são duas áreas que eu gostaria que tu falasse assim. E Nossa, que agora, difícil! Até e a respirou gente, a fundo. gente olhar para a nossa vida e ver, porque São são muitas, várias né? mudanças, assim, Sim, né? sim. Eu acho que a gente conversa sobre isso, né? A nossa principal virada de chave no escritório, assim, foi quando a gente decidiu subir, né? Meu sócio falou assim, a principal, os dois, eles falaram quando a gente conseguiu sair da salinha de baixo e ir para uma sala maior, para todo andar de cima, né? Mas eu até acho que o mais importante para mim, a maior virada de chave foi quando a gente entendeu que se nós quiséssemos continuar crescendo, a gente teria que mudar a nossa mentalidade. Tirar a mentalidade como advogado, especialista, que só queria sentar e trabalhar, e passar para a mentalidade de empresário. Né? Como que a gente vai fazer? Vamos fazer gestão, precisamos fazer gestão, Essencial. marketing, né? Porque assim, o que a gente fazia era advogado, ser um bom advogado. Eu me especializei, os outros dois também se especializaram, e a gente queria ser o melhor nas nossas áreas. Uhum. Mas se nós quiséssemos continuar crescendo, foi quando a gente pensou, não, começamos a estudar sobre desenvolvimento pessoal, a gente começou a estudar sobre gestão, sobre marketing, ter contatos, foi quando eu vim para a associação, ter contatos com o núcleo jovem, com outros empresários. Para mim, essa foi a principal virada de chave, porque se isso não tivesse acontecido, talvez a gente estivesse lá com o mesmo PSC de antigamente, que nem é o símbolo que nós temos hoje. Hoje, a marca que nós temos hoje foi graças a um contato que eu tive com o Valmir, que o Valmir era o núcleo jovem, o Valmir acho que era o presidente do núcleo jovem na Era o época, coordenador. coordenador, né? Uhum. E o Valmir me apresentou a Amáblia, que era a coordenadora do núcleo jovem de Palhoça, olha só. Que Uhum. também estava no mesmo evento aqui do núcleo jovem de Biguaçu. E ela fazia esse estudo de marca. Uhum. Então, poxa, a gente começou a conversar e ele, poxa, a gente realmente tem a marca, a gente nunca fez estudo. Inclusive, a empresa que tinha feito a nossa tinha sumido. E a gente queria algumas coisas, não conseguia modificar. Assim, poxa, de repente é o nosso próximo passo. E dali surgiu o PSC como é hoje. Né? Graças a essa mudança de mentalidade, que a gente pudesse pensar em crescer. Daí a gente pensou em gestão, a gente fez um trabalho de gestão do escritório, teve um profissional que teve até no escritório nos ajudando durante um bom tempo ali, todo mês, toda semana, conversando e nos ensinando a fazer gestão. E hoje a gente já olha o passo. E hoje a gente está querendo fazer, a gente está fazendo um trabalho para ensinar isso para outros advogados Às que não vezes dá tiveram esse medo insight. e dói crescer, mas acaba sendo às vezes a melhor, digamos, Isso. escolha, né? Eu acho que não dói. Eu acho que Não? tu tem que abrir a tua cabeça, né? Porque tu Uhum. precisa se dedicar. Tu vai ter que estudar algo diferente, vai fazer Sim, algo sim. chato que tu não gosta de fazer. E é aquela questão do cérebro, ele gosta de economizar energia, né? É, Tu acha que ele fazer algo diferente, aprender algo novo, sim. e tudo isso traz um desconforto, né? Mas Isso. quando tu começa a aprender, tu começa a gostar, tu começa a realmente. A gente não media, a gente não sabia quantos clientes entravam no escritório. Quantos clientes entram? Quantos entra de valor? Quantos entra de tal área? Quantos... A gente não tinha. Como é que a gente vai crescer? A gente vai criar metas se a gente não tem números para fazer com que essas metas sejam alcançadas? Vamos supor, vamos buscar 50, mas 50 por quê? Vocês já mediram quanto que vem por mês? Quanto que entra? A gente não sabia Às disso. vezes o Então, 50 vem sozinho, não se torna nenhuma meta, não, né? então para mim isso na empresa foi o principal, assim, e continua sendo. A gente continua sempre pensando dessa maneira, assim. E eu vou dizer que na minha vida pessoal eu tive dois momentos importantes, né? Foi quando meu pai faleceu que eu precisei
a me virar sozinho, né? E eu já morava sozinho e tal, então daqui em diante era comigo, né? Aquela história. E quando meu filho nasceu? Porque enquanto eu vivi sozinho, era só eu. Eu poderia chutar o balde, fazer o que quisesse, não tinha problema nenhum. Cara, mas quando. Eu não sei se todo pai pensa da maneira, mas quando tu tem um filho, meu amigo, tu não tem pra onde correr. Tu não tem pra onde correr, tu sabe que ele depende de ti. Se Então, torna prioridade, né? tu não pode ser mais aquele aventureiro que tu pensava que tu poderia. Se acontecer alguma coisa, não faz mal, né? Não Mas medir as hoje não, consequências. amigo. Hoje eu penso no meu filho. Se eu deixar de existir em algum momento, que é o fim de todos, eu preciso deixar algo para ele, para que pelo menos ele tenha uma estabilidade, né? Que alguém possa cuidar, ou seja, minha esposa, minha família, né? Que possa ter essa estabilidade. Porque tu já pensa diferente, né? E tu é o exemplo. Então, tudo que eu fazia antes, que eu, né, Tudo um a começo. gente falava de ombro, né? Hoje não posso mais, eu sou exemplo dele, então tudo que eu faço, não posso. Tem muita gente que canta aquela música, né? Faz o que eu falo, faz o que eu faço, né? Aham, Não sei se é assim. sim. É, mas não é. Você é o espelho do seu filho, É né? só o exemplo, né? Isso, você é o espelho, né? Como é que eu vou fazer algo? Às vezes eu brinco com a Bruna, que às vezes a gente discute, diz assim, amor, o Benjamin tá em casa, depois a gente conversa, né? Porque nós somos o espelho e ele vê e isso e fica gravado na mente, né? A gente já foi a nossa criação, a gente tem algumas coisas que passou e às vezes a gente fala, poxa, eu tô fazendo a mesma coisa que meu pai fazia, É, né? a repetição. Por isso que eu digo que a nossa vida é um empilhamento de experiência. Se a gente não viver algo diferente, ou conviver com pessoas que buscam algo diferente, que querem sonhar e ter algo maior, a gente vai continuar fazendo sempre aquela mesmice, né? Exatamente. Mas quando a gente cria. Até esses tempos eu estava vendo não sei se era um artigo, um vídeo falando sobre as sinapses, né? Porque quando tu aprende novas, aquelas que ficam apagadas, elas vão se perdendo. Então, por quê? Então, se tu vai aprendendo novas mentalidades, novas formas de tratar a sua esposa, a sua família, o seu filho, tu acha que tu acha que depois de velho não muda mais? Muda sim. Tu aprende coisas novas e as coisas velhas elas vão se perdendo. Se Com apaga. certeza. O teu cérebro aprendeu um caminho novo. Então, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para se tornar uma pessoa diferente. Hoje, o advogado que nós estamos ajudando, eu acredito que ele não tem 50 e poucos anos, ele tem, vai fazer os 60. E está querendo abrir um escritório, se tornar um advogado, que ele era advogado, a gente fala corporativo, que o advogado trabalha para alguma empresa. E ele Sim. quer abrir o próprio escritório para deixar algo para a família, para a filha que legal. também sonha em ser advogada, para o neto Bacana. que sonha em ser advogado. Então a gente está ensinando, e nunca é tarde, né? Então a Com gente pode certeza. começar a aprender algo novo, ser algo diferente e ser melhor. Eu sempre gosto de falar que a vida é maravilhosa, né? Então, viver é um presente divino e realmente é bom estar aqui, é bom estar trabalhando, é bom estar hoje nessa entrevista, é gostoso estar aqui, né? Esse bate-papo. É Verdade. E eu verdade. gosto também de ir pro meu escritório trabalhar, estar conversando com meus sócios, ter os desafios. Adoro acordar de manhã, sabe? Acordar de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é abrir a Bíblia, eu faço uma leitura, agradeço a Deus pela vida. Mas também eu gosto de fazer minha leitura de noite. Mas também eu gosto de chegar no final de semana, também tomar uma geladinha com a minha família, conversar com eles, sair um pouco da rotina. Mas eu também gosto de chegar à noite e ler o meu livro, tipo, sabe? É tudo tão maravilhoso, é tudo tão gostoso tu viver, né? Tu tá presente e sair daquele negócio do Cada uma dessas coisas. automático. É tudo tão bom, né? Eu acho que é por isso que a gente valoriza tanto a vida e sempre busca algo melhor, né? Com Para o nosso certeza. crescimento. Muito legal. Que bate-papo gostoso. E Quer mais uma, perguntar mais alguma coisa? não, mais uma reflexão final que ele deixou, né? É. Porque assim, esse é o valor de pai. Esse é o pai de verdade. E trazer para alguns que não exercem essa função de forma correta, de repente, né? Faz uma análise e vê se tu está sendo um pai de verdade para o teu filho, né? Isso em algum momento a gente conversa aqui, a gente, infelizmente, a gente traz isso porque a gente teve essa figura e a gente traz isso para como se fosse uma realidade comum e a gente sabe que muitos não têm essa figura, né? E isso é triste também. Então,
Então analisa antes de colocar um filho no mundo, se tu não vai conseguir exercer a função que deve ser feita, né. Isso não só para pai, para mãe também, tem mãe também que é bem ausente, e eu acho que esse é o momento, né, é o momento de virada de ano, de virada de chave, e tentar, se não faz, corre atrás e tenta fazer, porque com certeza aquele ser que em algum momento veio, de ti, ele não tem culpa. Então, tenta resgatar isso, porque sempre dá tempo, né, Jonas? Isso. Então tá, vamos aproveitar esse último programa do podcast. Se quiseres falar com todos que nos assistem, desejando um feliz ano novo e faça as tuas palavras com um agradecimento e encerrar esse ano, acho que não teria forma melhor do que fazer esse programa contigo, A Jonathan. gente tá indo para 2025, né? Eu até me arrepio só de falar assim. A gente passa às vezes o ano todo batalhando e quando a gente vê, já tá no final do ano de novo. É mais um ano de vida que tá se passando. Esse passou rápido demais, Eu né? faço aniversário no início de janeiro, então para mim sempre é um. E assim, né, gente? Então não deixe que esse próximo ano seja só mais um ano. Faça algo diferente, vive uma experiência diferente, busque conhecer novas pessoas, conheça, tenha, né? A gente, se você é empresário, tem associação, próximo ano se comprometa. Vou participar de um núcleo, ou seja, o núcleo da mulher, o núcleo jovem, o núcleo do turismo. Se você realmente quer mudar de vida, faça algo diferente, Uhum. né? Se você quiser mudar de vida fazendo as mesmas coisas, então você Não vai mudar. com certeza não vai mudar nada. E começa com pequenos passos. Realmente a disciplina ela é difícil, né? Para a Hum, gente criar um hábito é muito difícil. hum. Mas começa devagarzinho. Você não quer ler um livro, lê uma página por dia. Ah, aquele livro eu não gostei. Tá, pega outro, tenta com outro, tenta o menor. Meu livro eu fiz nesse sentido, assim, mais espaçado, mais gostoso de ler, mais leve. Provavelmente é uma pessoa que está começando. Tem gente que lê muito e falou, poxa, eu li um dia. Assim, É. nossa, sabe? Mas se tu tem amigos que não têm muito hábito, vai lá, lê devagarzinho, depois, poxa, pô, adorei, gostei. Mas é isso, sabe? É criar uma nova, um novo conhecimento, uma nova jornada, algo diferente na tua vida. E plante o bem, né? Com certeza. Faça o bem. Eu acredito que quando você. A gente está nesse final de ano, né? Quando você entregar algo de bem para uma pessoa, algo de bom para uma pessoa, isso volta para você. Eu falei para vocês também na palavra, mas também eu acho que atitudes. Quando a gente faz algo bom para o mundo, acho que Deus dá em dobro para a gente. Com certeza. E essas pessoas, quando você ajuda, automaticamente elas também trazem boas energias para você. E não vão fazer isso só nesse final de ano, Fazer né? isso sempre. Tem pessoas que esperam chegar o Natal para estar ajudando alguém. Não espera só o Natal, faça sempre. E às vezes as pessoas, quando são carentes, elas são mais carentes durante o ano, porque elas ficam mais esquecidas, né? Eu digo as casalaras, as crianças. Então, faça algo sempre. Tenha isso como um hábito. Não precisa fazer algo grande se você não tem condições, né? Mas às vezes para você uma cesta básica é pouca, mas de repente para uma pessoa que está precisando é muito. Pode ser muito. Às vezes um bom dia para muita gente é um presente muito grande, né? Você já passou na rua e deu um bom dia para uma pessoa desconhecida para você ver como abre o sorriso no rosto da pessoa? Sim. E às vezes a pessoa tá assim, a cabeça baixa. Como é gostoso. Às vezes isso é o simples, né? E isso contagia que a gente conversou O aqui. efeito borboleta já. Contagia. E às vezes eu tô tão cansado assim, eu acordo de manhã assim. Às vezes eu tô com a cabeça baixa, eu olho pra pessoa, não, vou levantar a cabeça. Aí olha uma pessoa, bom dia. Ah, bom dia. Mudou a vida, né? Às vezes é algo bom, algo gostoso. E eu acho a mesma coisa, né? Quando a gente procura fazer algo bom para as outras pessoas, escolha, tem um objetivo, algo que você se encontre, que tenha proximidade, né? Eu tenho muito a questão das famílias autistas, mas eu também tenho outros projetos de vida que eu gosto de fazer. E de repente você cria algo que isso vai ficar para o mundo, né? De repente algo que uma outra pessoa vai dar continuidade. E eu acho que é isso nesse final de ano, né? Projete a sua vida para o ano que vem, o que você quer, coloque suas metas. Eu tenho meta para 5, para 10 anos, mas ao colocar meta não é, eu vou. Não, mas comece devagarzinho. O que você quer ter no ano que vem? Né? O que você quer conquistar? Faça para um ano, para daqui a 5 anos. Como é que você se pensa daqui a 5 anos? O simples fato, eu tenho certeza, de tu se imaginar, tu parar para se imaginar daqui 5 anos, né? Teu cérebro já vai te ajudar, né? Porque tu já vai com, pô, daqui 5 anos eu preciso, tá, o que eu preciso fazer?
Pro ano que vem, qual é o meu objetivo? Tá, então o que que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? O que é de diferente? Vou aprender algo novo? Vou fazer algo novo para vender, para ganhar um dinheiro, para conseguir aquela viagem? Ou vou aprender uma profissão nova, de repente para mudar de emprego, para você ganhar mais? Ou vou abrir o meu comércio, o meu negócio? De repente vou começar a projetar? Comece, faça algo diferente, pense em algo diferente, que eu acredito que ali os seus sonhos vão ser realizados. Eu digo, não basta sonhar, tem que sonhar, tem que ter atitude de começar, a disciplina para que você vá fazendo seus sonhos se tornarem realidade. E um dia eles chegam, um dia eles acontecem, de repente não tão grande como você imaginou, às vezes maior do que você imaginou, mas faça. Faça, que eu tenho certeza que algo diferente você vai colher na sua vida e algo de bom. Muito legal. Muito obrigado, Jonathan. Então, obrigada, Jonathan. A gente conversa bastante, mas nesse momento mesmo de a gente estar aqui e o Éricles trazer algumas perguntas é te conhecer cada vez mais e é muito bom, né? Foi muito. Várias. E olha, a gente trabalha junto E às vezes não sabe algumas coisas ainda, né? Mas eu quero agradecer primeiro aos nossos associados por acreditarem, os que estão aqui com a gente, né? E dizer que a gente está sempre de portas abertas e que a Civic CDL é de vocês, né? A equipe que trabalha aqui dentro, eu sozinha não faço nada e eu, né, agradeço muito a cada uma delas e eu acho que a gente está conseguindo profissionalizar muito bem a associação agora, né? A CDL. A diretoria que veio com todo o gás e está fazendo assim o diferente, né? De várias gestões, e não que as outras não fizeram, cada uma deixou o seu legado, né? E essa veio com o perfil profissionalização e que veio muito bem e que foi, eu acho que é o ponto alto das entidades mesmo nesse momento. Agradecer também todos os nossos prestadores de serviço, o Éricles, que faz um trabalho essencial aqui com a gente, e dizer para vocês, assim, para todo outro empresário que não é associado, que a Civic CDL está de portas abertas e é para todos os tamanhos de empresa. Não é grande, não é média, não é pequena, qualquer uma. A gente está aqui e a gente sempre tem alguma coisa para estar auxiliando, para estar ajudando vocês empresários na ponta, né? E quero desejar a todos um 2025 maravilhoso, que possa ser de grandes realizações e que realmente a gente saia da caixa, né, e pense num propósito maior, porque todo mundo consegue. E é isso aí, eu quero só agradecer e muito obrigada por mais um ano de Civic CDL. Perfeito. Antes da gente encerrar, então, acho que temos uma lembrança para deixar para você. Copinho da Civic CDL, chocolatezinho. E é isso. Então, muito obrigado aqui pela sua audiência. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu joinha. Um feliz ano novo, muita felicidade, saúde, prosperidade nesse ano que está vindo por aí. E não foi combinado, mas a gente encerra o programa com o nosso slogan. A Civic CDL, A força que te representa. representa. Valeu, até mais!